Iniciando mais um podcast, o nosso podcast de número 3. Hoje o nosso convidado é o professor Caio, Geografia. Boa tarde, Caio. Boa tarde, André. Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Leonardo também está aí presente. Tudo ok com vocês, garotos? Isso aí. Tudo bem. A participação hoje é do Leonardo também, igual aos outros dois podcasts passados. Terceiro podcast dele aqui. Boa tarde, Leonardo. Como vai? Boa tarde, André. Boa tarde, Paulo. Tudo bem, e você? Isso aí. Iniciando, eu começo a perguntar para o Caio. O que você... De manhã hoje, né? Estamos gravando à tarde aqui. Tivemos o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro. O que você achou desse pedido de demissão aí? Desde ontem à tarde, né, já circulava a informação que o Moro havia pedido demissão, né? Ele se sentiu contrariado com relação à exoneração do Valeixo, né, da Superintendência da Polícia Federal, ao que tudo indica, e o ministro Moro fez algumas denúncias muito graves durante o seu pronunciamento de demissão, é que o presidente Jair Bolsonaro tentou intervir no trabalho da Polícia Federal algumas vezes, solicitou, né, aí documentos, relatórios de inteligência, e por fim tentou, né, demitir, na caso ele acabou demitindo, e isso gerou o pedido de demissão do ex-juiz federal Sérgio Moro da pasta aí, né, do Ministério da Justiça, ele que tinha o cargo aí de superministro, né, porque juntava aí o Ministério da Segurança Pública ao Ministério da Justiça, e lá, se não me engano, em novembro de 2018, quando ele teve um encontro com o então recém-eleito presidente, né, o Jair Bolsonaro, que prometeu carta branca, e parece que essa carta branca não veio, né, houve muita interferência aí, e ele pediu demissão, causando mais uma bomba, mais um ministro que tinha uma certa popularidade. As pesquisas indicam que o Moro era mais popular, ele tinha uma aprovação popular maior que a do Bolsonaro, né, e assim como o Mandetta, que vinha sendo bem avaliado e também foi demitido aí semana passada. Isso mostra um certo enfraquecimento do governo, que perde aí, né, mais um ministro que tinha um apelo popular, havia bastante discordância com relação ao Moro, né, principalmente a sua atuação como juiz na Lava Jato. Tem pessoas que gostam muito dessa atuação, veem no Sérgio Moro um herói, outros já criticam, aí muito embasado também com o que foi revelado pelo site Intercept, né, naquelas gravações que vazaram, né, de conversas no Telegram, que vazaram entre o juiz Sérgio Moro e o Ministério Público ali, principalmente na figura do Daltan, né? Houve bastante problemas no passado e alguns atritos que também a gente já vê que existiam aí há um longo tempo entre o presidente e o Sérgio Moro. Agora, acabou de acabar, né? São agora 18h06. O presidente fez um pronunciamento, ele havia anunciado uma coletiva, mas como não houve perguntas da imprensa, foi mais um pronunciamento, onde ele tirou o foco, né? Saiu um pouco do foco. Ele falou em metro, contou a respeito do filho dele pegando geral no condomínio, fez todo o histórico de como ele conheceu o Moro, fez algumas acusações, né? Houve hoje, na verdade, uma troca de acusações. Pela manhã, o Moro acusou o Jair Bolsonaro de falsidade ideológica, uma vez que ele não teria assinado, né, e saiu com a assinatura dele no Diário Oficial, a exoneração do senhor Valeixo, da Polícia Federal, acusou o Bolsonaro também de tentar intervir, entre outras, e manifestou-se que nunca havia pedido, né, ele se manifestou que nunca havia pedido uma vaga para o STF. Bolsonaro, por sua vez, agora, no pronunciamento às 5 horas da tarde, alegou que Moro pediu, sim, uma vaga, né, no Supremo Tribunal Federal. Então, clima quente, numa hora inoportuna. A gente sabe que o Brasil deveria concentrar as suas forças políticas no combate ao coronavírus, mas agora a gente tem aí um incêndio em Brasília, né, muito forte aí na base do governo federal. É bastante complicada a situação, né? Tem muitas pessoas criticando, né? E poucas pessoas elogiando ou apoiando ainda o presidente Jair Bolsonaro. Agora parece que a popularidade dele deve ter caído para uns 20%, mais ou menos, segundo as últimas pesquisas. Está bem complicado para o presidente. Eu queria perguntar agora para o Leonardo o que ele achou da demissão do Moro.
Então, eu achei que o único prejudicado mesmo foi o Bolsonaro, já que ele era o grande apoio dele, era o Moro, e começou a ser sempre com aquele aspecto lá do Moro como um grande herói, ia todo mundo, ia mudar, só que aí a história muda no final e esse ponto. Aí o Bolsonaro só vai se prejudicar com isso mesmo. Porque os que apoiavam ele e já estão descendo, de pouco em pouco, agora vai descer subitamente, por causa do Moro. Era realmente seu grande apoio. Eu acredito que o Sérgio Moro agora vai começar a dar umas reveladas aí do que acontecia lá dentro, né? Eu acho que eu fiquei muito decepcionado com essa demissão do ministro, um ministro que eu gostava, né? Junto eu gostava do Mandetta também. Agora vamos ver quais são os próximos aí dias do governo, mas acredito que o próximo ministro da Justiça será provavelmente indicado pelo professor Olavo de Carvalho, que é bastante influente no governo. Eu queria saber agora eu queria saber do Caio o que ele acha aí dessas indicações feitas pela área olavista do governo para o presidente. Terrível, né, André? O governo ele tinha uma característica, e muita gente, assim, tinha um discurso durante a eleição, de que o Bolsonaro era, de certa maneira, uma pessoa despreparada, né? As falas dele, quando haviam perguntas aí sobre economia, sobre educação, ele patinava bastante, tinha uma grande dificuldade. Ele também tinha algum passado aí de revelações, né, de declarações, perdão, bastante autoritárias, inclusive falando que fecharia o Congresso, mas uma parcela do eleitorado tinha um discurso que acreditava que o Bolsonaro iria compor um ministério de tecnocratas, ou seja, pessoas aí preparadas tecnicamente, com boa formação para o cargo, e que esses tecnocratas conseguiriam controlá-lo e seguir aí uma boa política. Na verdade, quando chegou as indicações, não houveram no primeiro minuto, não houve no primeiro, né? Perdão, não houve no primeiro momento indicações muito de cunho político, mas houve uma duplicidade muito evidente na composição ministerial do Bolsonaro. De um lado, você tinha alguns ministros que eram mais tecnocratas, como Paulo Guedes, né, no Superministério da Economia, o juiz Sérgio Moro no Superministério aí da Justiça, né? Você tinha aí o próprio Mandetta, e você tinha nomes aí que eram ligados à ala ideológica. Essa ala ideológica é uma ala que vive cometendo, né, vários erros muito graves, né? Eles vivem tendo declarações polêmicas. Eu coloco nessa linha o primeiro ministro da Educação, não é, o Vélez, depois o segundo, o Eutraben, também está nessa linha ideológica, assim como a Damares, e o próprio chanceler, né, o Ernesto Araújo, que escreveu um texto vergonhoso essa semana, com teorias de conspiração, algumas inclusive um pouco antissemita, né, como essa teoria globalista que fala de Jorge Soros e de um governo comunista global, algo que não existe, é teoria de conspiração realmente, e ele inclusive ofende a China, o Brasil, por diversas vezes durante essa crise do coronavírus, atacou a China, que é o principal comprador do Brasil, né? É um parceiro comercial importante do Brasil. O Brasil deveria pensar na economia e preservar as relações comerciais. Então você tem sim essa ala olavista muito forte no governo, principalmente aí educação, não é? E as relações exteriores, que recebem essas indicações do Olavo de Carvalho, que por si só é uma figura, né, bizarra. Ele já esteve internado em manicômios diversas vezes, se alega filósofo sem nunca ter cursado uma faculdade de filosofia, vive isolado lá no estado da Virgínia, publicando vídeos com teorias bem malucas na internet, e tem uma força muito grande no governo. Ele é tido como guru intelectual do presidente da República. Eu espero, até fiz essa brincadeira, né, mais cedo na internet, mas eu espero que não venha do Olavo de Carvalho. Mas o fato é, se o Moro não aceitou a intervenção do Bolsonaro na Polícia Federal, com certeza aceitar esse tipo de intervenção vai ser um pré-requisito. Então talvez venha aí um próximo ministro da Justiça muito né, servil aos interesses do Bolsonaro. E, inclusive, falam que o interesse aí, né, o que acabou gerando essa crise, é justamente
algumas investigações que estão chegando próximos aí aos filhos dele, né? A gente tem o esquema da rachadinha do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, na Alerj, onde a investigação busca saber se ele realmente ficava com uma parcela dos salários dos funcionários da Alerj. Muitas evidências aparecem aí, como, por exemplo, boa parte dos salários, no dia que caiu o salário dos funcionários da Alerj, a loja dele de chocolates, num shopping do Rio de Janeiro, vendia muito chocolates, né? Bem no dia do pagamento na Alerj, algumas compras aí fora de épocas pouco comuns, né? Policiais aí gastando 20 e poucos mil reais em chocolates. Então você tem alguns indícios e também aquela investigação sobre o gabinete do ódio e as fake news, que estava muito próximo do outro filho, né, que é vereador do Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro. Então, parece que ele tenta intervir para salvar os filhos. Eu vi um comentário interessante na Globo News, é que o Brasil não tem um presidente da República, tem um pai, que é o pai do Carlos, do Eduardo, do Flávio, agora o pai do Renan também, né? Foi uma das partes cômicas aí. O pronunciamento foi totalmente fora do tom, né? O Bolsonaro, por hora, se colocou como um coitado, que é atacado por tentar fazer um trabalho limpo, traído, e por outras ele chegou até ser cômico, como, por exemplo, ficar citando aí os namoricos do filho em plena coletiva de um chefe de Estado aí tomar uma postura dessa. Então, torço, né, para que o próximo nome não venha do Olavo de Carvalho, mas eu acho que vai vir algum nome aí que vai aceitar o que o juiz Sérgio Moro não aceitou, né? Vai aceitar aí intervir nessas investigações e acabar ajudando a livrar aí a família Bolsonaro. Cabe também às instituições, a gente tem que lembrar que o Brasil, né, tem os outros poderes e os poderes têm que funcionar. Eu falo do poder legislativo e do poder judiciário, eles têm que fazer esse contraponto e não deixar, o governo se tornar aí um governo quase que totalitário. Pronto, André, pode prosseguir. Perfeito. E continuando nessa discussão, né, da base, da parte olavista, mais olavista do governo, eu vejo que nas redes sociais tem muitos perfis e alguns fakes até. Quando você posta alguma coisa, né, eles vêm te xingar, né? E recentemente você foi atacado por esses perfis, né? Eu queria saber de você o que você acha desses perfis aí, coisa que anteriormente era feito pelos governos anteriores, né? O governo do PT, que tinham blogs também, como o Terça Livre tem, né? Um blog governista, tinha outros blogs como Brasil 247, Carta Capital, tinham perfis que atacavam também. Eu queria saber o que você está achando disso. Eu acho o seguinte, olha, a militância sempre existiu, mesmo antes da internet, não é? A disputa política, principalmente em época de eleição, isso é comum, é do jogo político, não é? Assim como existe, né? A gente sabe que a imprensa é livre, mas a imprensa tem direcionamentos, aí a gente tem capacidade intelectual para perceber, inclusive, isso. Mas a imprensa não consegue inventar fatos assim, ela tem uma certa cobrança diferente da internet. Sim, sempre existiram, né? Desde a mídia impressa, na época dos jornais, né? Na época que tinha aquele jornal de partido, onde tinha muita força, uma militância nesse sentido. Mas o que eu acho que é novo, André, e não se compara isso com os governos anteriores ou com os governos do passado, é a existência de um gabinete do ódio realmente, né? Algo centralizado, institucionalizado no poder federal. E a gente nunca viu na história do Brasil uma milícia digital tão ferrenha como a do Bolsonaro. Alguns indícios mostram, né, que durante a campanha isso foi primordial. Inclusive, a Cambridge Analytics, né, aquela empresa que analisava dados, traçava perfis ligados ao Steve Bannon nos Estados Unidos, que teve uma influência muito grande no Brexit, aí no processo de saída do Reino Unido da União Europeia, foi utilizado pelo governo. E é justamente esse tipo de investigação que o Bolsonaro queria frear, né, a existência do tal do gabinete do ódio, que tudo indica aí é comandado pelo filho dele, o Carlos Bolsonaro. E com relação aos ataques, sim, qualquer um pode ser vítima. Na verdade, a gente vai ver o Moro hoje provavelmente começa a ser vítima desses ataques. Fato é que nem todos são realmente pessoas, né? Existe um uso muito grande de robôs, de perfis que não são verdadeiros. Esses perfis são controlados por uma única pessoa
e segue. Eles conseguem levantar tags, né, levantar hashtags, colocar assuntos no Trend Topics de acordo com o interesse pessoal dele. E, inclusive, eles usam um mecanismo de busca. Então, eles buscam o nome Bolsonaro, qualquer um que tenha falado Bolsonaro, eles vão rebater e atacar. Eu mesmo, né, não foi a primeira vez, mas acho que foi a vez que mais me incomodou, porque dessa vez não foi um robô, porque esse tipo de ataque foi mais pensado. A pessoa conseguiu buscar no meu perfil fotos minhas, né? E aí é também uma construção de narrativa. Por quê? Porque ele pega fotos de momentos em que eu estou fantasiado, em momentos como são os trotes. A gente sabe que quem trabalha em escola, que existem momentos de descontração, como existiu, por exemplo, no carnaval, né? Como tem durante um trote ou durante alguma festa, né? Que você vai usar uma roupa que seja um pouco mais engraçada, descolada. Então ele usa esse tipo de imagem para tentar parecer que você trabalha 100% do tempo assim e atacar, de certa maneira, a sua honra. E aí também tem a questão da difamação, mas a gente tem que lembrar que a internet é um espaço como o espaço externo, o espaço real, e as atitudes, o que você toma, as suas ações, elas têm que ser, não é, responsabilizadas legalmente. Você pode responder por aquilo que faz. No caso do ataque que foi feito a mim, como existiu uma calúnia, né, eu optei por realizar um boletim de ocorrência e depois seguir aí os trâmites de localizar, porque muitos perfis não usam nome, não usam sobrenome, né? Se escondem aí atrás de perfis fakes para realmente fazer esses ataques covardes. Então, há toda uma investigação em curso agora, identificar o IP, e depois a pessoa vai ser processada, porque você não pode se utilizar do anonimato, né, desse falso anonimato das redes sociais, para ofender alguém, principalmente caluniar, fazer acusações graves, sem cabimento e sem nenhuma prova. E ainda mais utilizando imagens que foram, né, roubadas do meu perfil. Isso realmente me irritou muito e até magoa. E a gente vê isso acontecendo constantemente. Pessoas que faziam parte da base governista no começo, como a deputada federal do PSL, Joyce Heisman, sofreu ataque, né? O Alexandre Frota também, quando deixou o governo, sofreu muitos ataques. O próprio Bebiano, antes do seu falecimento, né, um pouco estranho aí, também sofreu ataques. E agora, né, na semana passada, no Mandetta, foi atacado e provavelmente o Sérgio Moro vai ser atacado. É óbvio que não por todos, uma parte aí, né, menos alinhada ideologicamente, uma parte que não entra naquilo que a gente chama de bolsominion, né, popularmente ficou conhecido. O próprio governador do estado de São Paulo, Dória, utilizou o termo, foi ameaçado de morte também, quando se viu obrigado a romper com o Bolsonaro devido à posição adotada pelo presidente Bolsonaro durante o início da crise do coronavírus. Também foi atacado por essas milícias, recebeu inclusive ameaças de morte, né? E aí ele utilizou o termo que é conhecido aí desde a eleição de 2018. Então a gente tem grupos que militam muito na internet e também os robôs, né? Então a gente sabe que isso sempre existiu, exatamente, não é só no governo federal, a gente acompanha aqui a internet no município e no estado, as pessoas comentam, publicam, né? As redes sociais viraram espaços de debates políticos e muitas vezes de ataques pessoais, é verdade, mas acho que nesse nível, no nível como o atual governo atua, tendo um gabinete em Brasília, tendo o chamado gabinete do ódio, é novo, né, na República, até porque a internet é nova. A gente tem a internet realmente com grande impacto do governo Lula para cá, né? Antes do governo Lula, a internet chegou no Brasil na década de 90, mas quase que não existiam ferramentas aí para essa atuação e também era algo muito restrito a uma classe social com maior poder aquisitivo. Uma popularização maior da internet começa a partir aí dos anos 2000 com o avanço da tecnologia, né? Então a gente tem hoje a internet como um campo importante de atuação. E o Bolsonaro, ele atua muito na internet, né? Ele faz lives diárias no Facebook, ele utiliza o Twitter como ferramenta política, inclusive como ferramenta de ataque a opositores, de ataque a pessoas que são contrárias ao seu governo. Então você tem aí hoje essa militância digital muito forte e agressiva no Brasil. Pronto, né? Encerrei aqui. Sim, e também eu venho discordando do Bolsonaro já vem um tempo aí, né? Principalmente mais dos perfis que apoiam, né? Que caso quem não sabe, eu sou do MBL estudantil e desde que quando estou atacando o MBL já não tô muito mais alinhado, eles estão muito radicais e
acredito que seja isso. Também queria dizer por favor, Caio, que você disse a última coisa? Eu citei aí o gabinete do ódio, né? O gabinete do ódio, esses ataques que eles são ataques aí direcionados pelos robôs e que escolhem alguma personalidade que esteja aí contrariando o governo para promover um certo linchamento virtual, né? Sim, então a MBL foi alvo desses ataques, né? E também o Bolsonaro vem tendo uma postura muito ruim, o presidente mesmo, muito ruim sobre a crise do coronavírus, que ele me fez. Eu não, tipo, ele me fez concordar com político que eu sempre critiquei. Nunca foi alinhado, que foi o Lula. Ele me fez concordar com o Lula. E tanto que ele vem sendo radical na postura dele sobre a crise do coronavírus. E agora eu queria passar a bola pro Leonardo, né, para fazer uma pergunta pro Caio, mas antes deixar o Caio concluir. Não, já concluí. Pode pedir pro Leonardo perguntar. Pode vir a pergunta do Leonardo aí. Bom, Caio, então quer dizer que teve um ataque coordenado contra você dos bolsominions, certo? Não sei se foi coordenado, Leonardo. Na verdade, uma página que deve ter uma certa ligação com o governo federal, né? Essa página, de certa maneira, ela compartilhou um print de uma postagem minha e a partir daí se iniciaram alguns ataques com comentários lá, outros ataques direto no meu perfil e essa postagem aí com fotos minhas, né? Então, ocorreu sim, no último dia 19, na verdade. Entendi. Então, então você não teve que ir na página para falar, você só publicou e a própria página já te achou. Na verdade é assim, Léo, como eles fazem, né? É um print, e aí o print tem o nome do seu perfil, entendeu? Então as pessoas identificam o seu perfil pelo print, digitando o que tem lá do o seu endereço, e eles chegam sim na sua página. É isso que acontece. Por que eles printam? Acho que eles printam para você não poder apagar, né? Então, mas eu também nem tinha interesse em apagar, até porque eu acho que na verdade, eu contava uma história que aconteceu, essa história não era mentirosa, e inclusive eu alinhava que não concordava 100% com aquilo, me assustava, e tinha também até um lado humorístico, né? Mas na verdade, que existe uma total organização para tentar blindar e atacar qualquer manifestação contrária ao atual governo federal, que mostra que é um governo que não sabe lidar com o contraponto, que não sabe respeitar. Isso já fica evidente, né? Afinal, são poucos republicanos. Eu acho que existe divergência ideológica no campo econômico, pode existir diferença ideológica no campo dos costumes, alguns aí mais conservadores, outros mais progressistas, mas o que deve ser respeitado são as instituições, o republicanismo, não é? Você nunca pode ser antidemocrático, as coisas devem ser debatidas, principalmente aí com embasamento em documentos técnicos, em análises estatísticas, para se aí direcionar a política pública. A política pública não pode ser, não é, por meio de vontade, por meio de imposição, muito menos se isso partir para o campo antidemocrático. O governo já demonstrou sempre, o presidente atual, ele sempre demonstrou que ele era uma pessoa antidemocrática. O seu histórico como deputado federal por 28 anos, extremamente pouco produtivo, né? E com declarações contra o presidente da República, quando ele pediu, por exemplo, né, que o Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, entre 1995 e 2002, fosse metralhado, né? Ou quando ele falou que fecharia o Congresso, que o erro da ditadura foi não ter matado 20 mil pessoas, ele demonstrava que ele não tinha apreço pela democracia. Algumas pessoas resolveram ignorar isso, acreditar que ele tivesse mudado, ou até mesmo que os tecnocratas, que seriam aí os cargos que ele já havia indicado, né, para o governo, para uma ala ministerial, fosse controlar o Bolsonaro. E parece que ele está um pouco sob controle, mas o que tudo indica aí, existe alguns processos de impeachment na Câmara, o presidente tem atacado muito, né, o Rodrigo Maia, ele tem atacado muito o atual presidente da Câmara,
pouco mais do que, ele ataca um pouco menos o Davi Alcolumbre do Senado, mas também é atacado algumas vezes, e frequentou manifestações aí que pediu, inclusive, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, demonstrando um desrespeito à República. O próprio MBL, que o André comentou que ele faz parte aí, não é? É um grupo que tem uma militância política que eu discordo um pouco, eles iam com o nome de Nova Política, mas vieram aí por partidos da velha política, mas eles atuam no campo democrático após eleito, principalmente os cargos que foram eleitos aí, não é? Alguns têm os desleixos, mas eles estão, e eles também têm sido atacados. Aqui, acho que os principais perfis, os principais nomes, os nomes mais famosos aí do MBL, falando nacionalmente, têm sofrido ataques por expressar o descontentamento com o governo Bolsonaro. Vi ataques coordenados ao Arthur Duval, deputado estadual, ao Kim Kataguiri também, né, foi atacado muitas vezes. Então, você tem aí. Eu acho que, inclusive, o único nome que continua mais alinhado ao Bolsonaro nem faz mais parte, né, ele foi expulso, que é aquele policial militar do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. Ele foi expulso. Isso. Não, ele Foi saiu. expulso também. É? Não, ele saiu só. Porque o MBL, ele é mais governista, o MBL tava pegando uma outra linha, sabe? O Gabriel Monteiro é mais governista. E o Carmelo Neto, que é do MBL Ceará, eu acho que ele saiu daí também. Entendi. Carleto é Bolsonaro. É mais bolsonarista. Entendi. E também eu vi nas redes sociais, né, que lançaram a lista dos novos comunistas, que são pessoas que discordaram do governo, que são, a lista inteira são pessoas pelo menos de centro-direita, né? A gente tá na lista, tem o Kim Kataguiri, o MBL, né? O Arthur Duval, tem uma outra figura, o Ronaldo Caiado, acho que o Witzel, Dória, até o nosso conhecido Francisco Raso, tá todo mundo na lista, todo mundo que discorda um pouco, ou bastante, mas no campo democrático é atacado. Essa lista é uma brincadeira, né, com instituições que não têm lado político ou nunca foram colocados assim, como, por exemplo, né, a ONU, para eles, é comunista, né, e qualquer instituição, União Europeia, países europeus, a maior parte que se viu aí, qualquer pessoa que tenha um apreço pelo meio ambiente, pelo ser humano, né, ou que seja moderado politicamente, é colocado como comunista. E um perigo que nem existe no Brasil, né? Nem o PT foi comunista no seu governo, foi um governo que priorizou muito os bancos lucraram milhões, né? Um governo totalmente alinhado com MPs aí, favorecendo o sistema industrial, baixando IPI. De comunista não teve nada, mas eles colocam como se fosse comunismo, como se existisse um fantasma do comunismo no Brasil, ou até mesmo um alinhamento ideológico nas faculdades e nas escolas, que também nunca existiu, né? Na verdade, o que você tem nesses espaços é a pluralidade de ideias, né? E o debate democrático de ideias. Eu falo por experiência própria, é um engano você pensar que na universidade pública são todos de esquerda. Talvez nos cursos de humanas tenham a maioria, mas existe sim pensamento de direita, tem espaço o pensamento de centro-direita, há um debate, o que na verdade eram espaços democráticos, né? Eram espaços de pluralidade. E o que se vê aí principalmente da ala, que é a ala alinhada ideológica, que nós citamos anteriormente, é o desejo para, não é, que você tenha um governo extremamente alinhado. É uma ideia bem ditatorial. A gente costuma ver muita gente comparando, mas exatamente isso. As medidas e a postura que o governo do Bolsonaro vem adotando aí desde o começo do mandato é uma postura que se alinha muito mais ao Maduro do que qualquer outro governante antes, porque ele tenta atacar o Congresso, ele fala como o povo, né? Ele tem bastante apelo populista aí, e diversos erros. A gente vê isso na economia, né? Eu acho assim, não era o momento para essa crise. Não há o que comemorar com uma crise como esta no momento. É lógico que quem faz oposição ao governo percebe um governo enfraquecido e se contenta com isso. Mas, por outro lado, essa crise hoje já trouxe, né, o problema de hoje, já trouxe um grande problema para a economia. A gente viu aí a Bolsa despencando hoje, o dólar disparando. O dólar chegou no valor altíssimo, aí passando R$ 5,70, em um momento em que o Brasil precisa importar medicamentos e tecnologia hospitalar para o combate ao coronavírus.
A maior parte do que a gente tem comprado aí de equipamento hospitalar, de insumos, né, de medicamentos, são importados e com o dólar alto fica mais caro. Quer dizer, a crise política ela vai ter reflexo na economia e isso tem reflexo total no combate ao coronavírus. O Brasil que tem aí criado, né, o governo federal que é um especialista em criar crises semanais, ele cria crises que atrapalham o que deveria ser nosso foco central agora, que é o combate ao coronavírus, tanto na área da saúde, né, tentando aí a aplicar, conseguir mais leitos, impedir que você tenha aí, não é, o caos na saúde, que você tenha aí o esgotamento de leitos de UTI, de respiradores pelo SUS, não é? E também a parte econômica, que é muito importante, você tem que criar mecanismos e políticas públicas para ajudar os pequenos empresários, né, para ajudar os comerciantes. Você precisa fazer com que aquele dinheiro do auxílio, que não foi ideia do Bolsonaro, como uma parte aí dos bolsonaristas colocam, na verdade o governo queria pagar R$ 200. Quem negociou foi a oposição na Câmara, quem lutou foi o Legislativo para conseguir esse maior valor, né? Então, a gente tem aí esse problema agora que deveria ser o foco. E o foco fica o quê? Fica briga, troca de acusações, queda de ministro, né? Tentar frear uma investigação. É isso que tem sido o foco, e não o coronavírus. Porque a gente tem que falar também de coronavírus. Eu acredito que os números são muito maiores do que os que estão sendo revelados, porque o Brasil é um dos países que menos testa. A gente tem hoje aqui, só para confirmar, né? Hoje já devemos aí, ontem foram 470 mortes, né? Hoje eu quero achar um número aqui, eu não vi ainda nenhuma notícia sobre o coronavírus em dados, até porque você pega para ver, o Brasil já passou, né, de 3 mil mortes, a gente teve hoje só, por enquanto agora, 357 mortes. Você começa a perceber também as prefeituras e os governos federais relaxando com relação, né, uma flexibilização do isolamento, o que é, de certa maneira, perigoso. Afinal, a gente está ainda perto de chegar no pico, né, da pandemia e os governos estão buscando aí flexibilizar. E por que vai flexibilizar? Porque é uma pressão muito grande com relação à questão econômica. Afinal, as pessoas estão sem dinheiro e também a pressão psicológica de estar em casa. Acho que está todo mundo um pouco afetado por essa questão psicológica. Eu realmente sinto isso. Eu vejo que outras pessoas próximas a mim também sentem essa pressão psicológica, né, do isolamento e tudo mais, mas é uma das maneiras indicadas aí que tem alcançado certo sucesso nos lugares que conseguiram combater melhor. O Brasil parece que está fazendo de tudo para se tornar o novo epicentro da pandemia. Com certeza, a pandemia já é pior do que ela realmente parece, a gente tem testado pouco. O número de mortes aí por problemas pulmonares que não estão no atestado de óbito, aí como o coronavírus, é muito grande. Existe uma parcela da sociedade que tenta dizer o contrário, mas nenhum dado embasa essa ideia deles que a gente estaria super, né, valorizando os casos de coronavírus. Na verdade, o que tem é o contrário. A gente vê, inclusive pelo nosso município, né, André? São Roque demora muito para trazer o resultado dos testes. A gente sempre vê o número de casos muito grande. Demora muito para chegar o resultado dos exames. A gente sempre acompanha as lives do prefeito Cláudio Góes, consegue observar que a gente tem o quê? Sempre uma quantidade muito maior de testes esperando o resultado, né, do que realmente chegando esse resultado. Demora bastante numa cidade do interior, né? E em São Roque demora bastante, que é uma cidade do interior de São Paulo. Imagina uma cidade do interior do Amapá, sabe? Demoraria muito mais. Né? Olha, eu estou muito triste pela situação de Manaus. Por quê? Porque eu estive em Manaus aí há menos de um ano, conheci a cidade toda, conheci muita gente lá e sei que assim, a desigualdade social é enorme lá, você tem uma diferenciação e a proximidade com tribos indígenas e com comunidades isoladas que podem sofrer muito se chegar o coronavírus numa dessas comunidades, né? A gente vê um risco muito grande. Manaus, Fortaleza também num estado de calamidade muito grande. O próprio estado de São Paulo já chegando próximo aí à ocupação total, né, dos leitos de UTI. E a gente percebe que daqui a pouco vamos talvez ver aquelas cenas tristes de caminhões, né, do exército carregando corpos, como foi visto na Itália. Então, muito preocupado, buscando fazer a minha parte, sabe, me deslocando, me locomovendo o mínimo possível,
ficando em casa, já adquiri máscara de pano para se precisar sair, mas a ideia é sair só em caso de extrema necessidade, né? E daqui a pouco também sempre participando de algumas campanhas, tentando ajudar as pessoas a arrecadar alimentos. Eu acho que a gente tem que todo mundo fazer a nossa parte agora, né? Pensar no próximo e também cuidar da gente e da nossa família. Bom, obrigado, Caio. Para encerrar a entrevista, eu vou passar a bola para o Leonardo mais uma vez, para ele realizar a pergunta para encerrar a entrevista aí. Louco, nem pensei. Mas tá bom, vai. Deixa eu ver. Ô, Caio, você acha que como as pessoas não estão se conscientizando, tem chance do nome de pessoas contaminadas passar de 100? Eu acho que você falou 100 mil mortes, é isso? Bem, ó, eu acho que existe sim essa possibilidade. Se sair do controle, a gente vem aí. Eu acho que o caso dos Estados Unidos é para deixar o Brasil em alerta. E pensar que o Brasil aqui, a crise, né? O vírus, ele chegou com umas 3 semanas aí depois, né? Do que chegou, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos. A gente está um pouco atrás. E isso nos deu, eu acho que o Brasil no começo foi um dos primeiros países a suspender a aula com relação ao tempo, né? Quando começou o primeiro lá em março, né? Quando começou, a gente começou bem até. Mas, como eu falei, o governo federal não está fazendo a sua parte, na parte de saúde e também na parte da economia. Isso tem colocado uma pressão muito grande nos governadores e prefeitos. Nós temos no Brasil inteiro, um dos poucos países que isso está acontecendo, né? Protestos com até grande participação popular contrária ao isolamento, carreatas contrárias aí ao isolamento. Isso coloca uma pressão muito grande. E se relaxar agora, eu acho que os contagiados vão ser muitos. Por quê? Eu reparo, não sei se vocês reparam nisso também, mesmo as pessoas que tentam se cuidar, muitas vezes elas não sabem se cuidar. Então a pessoa coloca uma máscara e está o tempo todo levando a mão na boca por baixo da máscara, ou tira a máscara para falar, né? Ou fica utilizando a mesma máscara durante muito tempo sem lavar a máscara. A gente percebe isso, assim, né? Então quando o comércio começar a funcionar, e a gente sabe também que existe muito espertinho, muita gente querendo enganar, então a pessoa vai, compra um álcool que não é álcool em gel 70 e coloca, a pessoa passa aquele álcool em gel, acha que é um álcool em gel e não é, né? Ou está diluído ali, que perde a eficácia. Então, a gente sabe que essas regras para o comércio funcionar, esse afrouxamento, pode fazer com que a gente tenha aí um aumento maior ainda na nossa curva, né? A gente vê os matemáticos, os infectologistas, os biólogos falando tanto no achatamento dessa curva, e as ações que são tomadas são contrárias a isso, o que me traz certa preocupação. Não sei vocês, né, meus queridos garotos aí que a gente tem tanto apreço, são muito críticos e têm atitude de organizar, por exemplo, como esse podcast, que está de parabéns, acho um projeto fantástico do André. O André que sempre é muito criativo apresentando projetos, é muito participativo na vida política, escolar, com o Grêmio, com outras atividades de representatividade estudantil, não é? E a gente tem essa questão, eu acho muito interessante. Eu gosto muito no mundo hoje dessa certa desse protagonismo juvenil que a gente vê em várias frentes aí, não é? Independente do caminho, independente da postura, né? Um jogo democrático é assim. Eu cito aqui, por exemplo, internacionalmente famosa a Greta, né? Que tem aí na questão ambiental, contrário ao aquecimento global, e ela também, a gente falou em ser atacado, muito atacada por isso, mas vai nessa linha de protagonismo juvenil, de buscar aí, né, soluções para os problemas, de rejuvenescer a política, de trazer cabeças novas e ideias novas. Isso é fantástico, é sensacional. Eu vejo em vocês esse mesmo protagonismo juvenil, lógico, numa escala municipal, mas a gente não pode esquecer atuar, né, enquanto sociedade civil na política, com ideias e com propostas, é algo extremamente interessante e importante para o atual momento do país. Então, cabe deixar uma mensagem final de fique em casa, de tome os devidos cuidados, procure ajudar o próximo dentro das suas possibilidades, não é? Procure dentro do que você pode. A gente sabe que às vezes algumas pessoas estão em dificuldade também, mas a gente tem um pouquinho, a gente divide, é sempre assim, né? O brasileiro é muito solidário em ajudar o próximo, e é uma mensagem que eu deixo aí para a gente conseguir, não é?
independente das crises políticas que estão acontecendo e de quais serão os próximos capítulos, nós temos uma batalha aí contra a morte. A gente tem que proteger as pessoas queridas, pensar nas pessoas que são do grupo de risco e saber que é uma doença grave, que tem um contágio muito fácil e que depende de uma atuação conjunta da sociedade, né? Eu tenho que fazer a minha parte, sim, e eu tenho que cobrar das pessoas próximas a mim também de fazerem a parte delas. Afinal, se elas não se cuidarem, elas podem me infectar e eu posso levar isso para outra pessoa, eu posso transmitir para alguém que é da minha família, que é alguém de grupo de risco, e perder no momento, né, alguém sem poder dar um último adeus, sem poder ter um enterro, como a gente tem visto no Brasil inteiro, né, é muito triste. Então, vamos fazer a nossa parte, ficar em casa, e essas ferramentas que existem aí, como o podcast, lives, estão aí para nos entreter, para nos ajudar a trocar ideias, para nos ajudar, né, a trazer informação de qualidade para as pessoas. Então, sempre que a gente for se manifestar em rede social, buscar espalhar notícias verdadeiras, checadas, né, impedir as fake news que causam pânico, transtorno, também é muito importante. Foi um prazer participar dessa iniciativa, foi um prazer participar desse podcast. Conte comigo para outras participações. Espero que num momento mais oportuno a gente consiga falar de assuntos mais leves, como futebol, como, não é, Olimpíadas, que talvez retornem aí depois de um adiamento, a gente viu que foi adiado, mas são assuntos aí importantes, né? Tecnologia, games, tanta coisa para falar, mas infelizmente nesse momento a gente tem que falar o que está aí em evidência, né? Como a crise política aí gerada pelo pedido de demissão do Sérgio Moro e também o coronavírus. Um abraço, garotos, e deixo vocês fazerem o seu encerramento aí também para a gente acabar com esse podcast que foi muito legal de participar. Muito obrigado ao Caio, muito obrigado ao Leonardo por ter participado. É isso aí, foi muito boa, né? Teve agora olhando o tempo aqui, teve o dobro do tempo do podcast passado, conversamos sobre bastante coisa. Muito obrigado aí ao Caio, a todos que vão assistir, né? Estão assistindo. E é isso. Um abraço.